A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade. Vamos mais uma noite, meus irmãos, de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar na noite sobre aprendizagem. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se e vencendo-se a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, tem início nele próprio. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre aprendizagem. Tudo isso fará brotar uma disciplina espontânea, não imposta de fora para dentro, mas condição necessária do próprio indivíduo que deseja aprender. Ao contrário de que muitos pensam, a disciplina na escola, com seu cortejo de silêncio, serenidade e dedicação, é menos um problema moral do que uma consequência de organização adequada para a aprendizagem. O desinteresse, a dispersão mental, provocam a manifestação de confusão exterior. Não que disciplina deve ser aquela ordem militar rígida e inóspita de antigamente. A aprendizagem autônoma, entusiástica, engajada pode inclusive aparentar uma desordem externa. Mede-se a verdadeira disciplina pelos frutos produtivos. Então, o aluno deve ter interesse em aprender. Não deve ser aquela coisa monótona, também não deve ser aquela coisa muito rígida. O problema da indisciplina mental em nosso mundo é muito grave por causa dos apelos descontrolados, por meios, às vezes, de comunicação em massa, desequilibrado, muitas mentiras, né? O indivíduo, bombardeado constantemente no avalanche de imagens e ideias, é convocado à disserção de si, fragmentação da mente. Por isso, é mais do que necessário que se possa, de fato, obter uma terapêutica mental através de uma aprendizagem que consiga reorganizar o espírito e colocá-lo num estado de maior harmonia psíquica. Isso apenas será possível atraindo sua vontade e conquistando sua adesão. A racionalidade, que é a ciência, filosofia e linguagem, a capacidade de encadear ideias com lógica e coerência, de estruturar um discurso com começo, meio e fim, de argumentar e ter clareza de raciocínio. Eis uma habilidade mental muito pouco cultivada na escola, principalmente no Brasil.
o aluno não aprende a pensar e não se torna capaz de manter uma coerência mental. Entretanto, trata-se de uma necessidade vital para o desenvolvimento global do próprio indivíduo. A estrutura familiar sofreu diversos ajustes e desajustes desde o último século, mas ainda não atingiu o ponto de maturação adequada ao exercício de suas funções, sobretudo da aprendizagem, da pedagogia. De um modelo hierárquico autoritário entregou-se para indiferentismo, embora isso não seja regra geral, pois muitas famílias no mundo ainda adotam o estilo repressivo, crentes no poder da pancadaria e da opressão. Do passado, isso não funciona mais. Inclusive, existem leis, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, no sentido de organização com respeito aos entes queridos. É certo que a insolubilidade do casamento, a moda, degenera muitas vezes em hipocrisia e infelicidade permanente. A doutrina espírita não se opõe ao divórcio de maneira absoluta, porque na verdade a doutrina espírita entende porque divorciados já estão, aquele que busca a separação escrita, porque de fato ela já ocorreu. Não adianta você também ficar, principalmente numa relação onde existem violências físicas e morais, enfim, todo tipo de desequilíbrio. Mas parece óbvio que o instituto familiar deveria ter maior estabilidade do que atualmente. A facilidade com que se quebram os laços matrimoniais e mesmo os laços maternais, paternais, filiais ou fraternais está radicada no encrudecimento de egoísmo e no culto excessivo do prazer ou do sucesso pessoal. Palavras como sacrifício, devotamento, renúncia, perdão, integrantes necessários de qualquer relação humana, altruísta e verdadeira, caíram em desprezo público, pois a realização individual do homem e da mulher pairam acima de qualquer concessão. E nessa realização, a sexualidade e a profissão ganham proemência. Então aquele sacrifício de outrora, aquela dedicação, isso praticamente caiu por terra. Isso é muito mal. É verdade que antigamente aqueles requisitos morais só eram impostos à mulher, enquanto o homem usufruía de maior espaço de liberdade para o culto de ambições profissionais e fantasias sexuais. Antigamente a mulher era reprimida o tempo todo, enquanto o homem tinha uma liberdade total, o que era um disparate também, Com a liberação da mulher, fruto necessário e positivo da evolução social, também ela passou a ter maior possibilidade de buscar a realização fora do lar, porque nem sempre fez de forma equilibrada. Atravessamos ainda um momento de maturação e crise nas relações entre os sexos, mas devemos achar um termo de equilíbrio, sensatez, sobretudo, para as crianças não sofram, mas tanto quanto o abandono e com o conflito de ver a unidade familiar destroçada. Para isso, será preciso que homens e mulheres, de forma igualitária, recorram às virtudes domésticas. Não mais virtudes de fachada como antes, mas sinceras e sentidas. Isso implica no retorno de ambos ao lar. Mais tempo para a atenção de todos os familiares, uns para com os outros, mais diálogo aberto, sem melindres, mais convivência, sem trabalhos, lazeres saudáveis, atividades religiosas e sociais. Eis a única receita para que a recuperação do amor, a alegria em família, únicos antídotos contra a discórdia, a separação, a frieza e o isolamento. Então, busquemos uma relação saudável, principalmente a religião, o amparo, nos momentos difíceis. A sociedade deverá se estruturar de forma a permitir maior convivência familiar. Aliás, o emprego tradicional de 8 horas diárias está em franca decadência. A terceirização, o serviço de meio período, a volta das famílias à vida mais simples e mais rural, possibilidade do trabalho, do estudo, em casa via computador. Tudo isso são tendências que poderão se firmar cada vez mais no terceiro milênio e que deverão favorecer a vida em família. Nós já estamos sentindo algumas mudanças que estão chegando, aos poucos, para uma nova estruturação familiar. Tomara que isso tenha êxito e que faça bem, e não cause mais problemas. De fato, a solução antiga
o homem fora e a mulher dentro do lar. Já não é mais possível nem desejável, pois resulta numa grande dissociação entre interesses, realizações e ideais femininos e masculinos, criando dois mundos à parte, inconciliáveis e empobrecidos. O homem, ausente de maiores responsabilidades domésticas e apenas retido no ativismo da vida diária, tende a endurecer o coração e perder a sensibilidade para as delicadezas da vida familiar. A mulher, apenas encarcerada em casa, perde a perspectiva do progresso individual e coletivo, aliena-se e torna-se mesmo incapaz de dar uma educação de maior qualidade aos filhos. Além disso, o mundo em suas atividades produtivas ganha muito mais com a participação intuitiva e sensível da mulher. O ideal, portanto, é uma diminuição no ritmo feminino e masculino, no frenesi do mundo, para que o lar volte a ser um lugar aprazível e não apenas um dormitório. A diminuição de horas passadas fora de casa poderá minimizar ainda outros problemas, como o desemprego e o estresse. É algo que também deve implicar numa renúncia voluntária ao consumismo. Mas o que será melhor? Poder trocar de carro, comprar todas as novidades eletrônicas no mercado, ou poder reunir-se com a família para conversar e cantar, orar e passear num bosque. Se alternativas forem excludentes, deveríamos optar por mais simplicidade e mais convivência humana. Esse é o ideal pelo qual devemos trabalhar no plano individual e coletivo, escolhendo sempre as soluções mais humanistas e mais amorosas. Mas a realidade atual está semeada de incertezas e angústias. Alguns certamente argumentarão que o trabalho frenético do homem e da mulher é, na maioria das vezes, uma necessidade de sobrevivência e não um desejo desenfreado de consumo. Frequentemente é verdade. Nesse caso, o sacrifício pessoal deverá ser maior para consagrar o maior tempo possível às crianças e à convivência familiar, às vezes em detrimento de um lazer pessoal e até de algumas horas de repouso. O fato, porém, é que geralmente o maior sacrifício quem faz é a mulher, que acaba acumulando as funções de profissional, dona de casa e de mãe, com grandes complexos de culpa por não estar desempenhando a contento a sua missão materna. Os homens, em sua maioria, ainda não aprenderam a sair de seu egoísmo milenar e a cooperar com a mulher no mundo doméstico, como a mulher tem cooperado com eles no mundo do trabalho. Esse descompasso entre homens e mulheres tem sido uma das causas de separação de casais. Mas a verdade é que marido e esposa deveriam se empenhar até o limite máximo possível para evitar esse rompimento dos laços familiares, que sempre é a causa de traumas para os filhos. Uma prática intensa do amor e do perdão de ambas as partes poderá solucionar muitos impasses. Entretanto, esse esforço para preservar a família em sua unidade não pode implicar em opressão, violência física ou anulação da personalidade de alguns dos parceiros. Por isso, sem dúvida alguma, o divórcio aparece em certos casos como o mal menor, o remédio inevitável. Cabe, então, aos pais divorciados uma cota maior de compreensão e amor aos filhos, para ampará-los nesse transe difícil. O que se vê, porém, são alguns casais separados usando as crianças como instrumento de manobra para ferir um ao outro. Outros saem do casamento como se entrassem em um novo período de adolescência e passam a buscar avidamente novos parceiros, em namoricos e transas inconsequentes. Obviamente, isso representa um desrespeito a si mesmos e às crianças. Basta conhecer de perto a sensibilidade infantil para verificar o quanto deve ser estranho e dolorido observar pai ou mãe às voltas com namorados e amantes. Mas hoje, o prazer sexual e a satisfação do indivíduo são postos muito acima do amor paternal ou maternal. A ternura pelos filhos, que deveria servir de antídoto e do ponto de apoio contra maiores desequilíbrios, perdeu a força.
pelo egoísmo excessivo dos adultos. Não queremos dizer com isso que o homem ou a mulher divorciados não têm o direito de reconstruir sua vida afetiva. Se encontrar alguém com sentimentos nobres e à altura dos filhos, que o façam com cuidado, a longo prazo e pensando sempre nas consequências de suas atitudes para a educação das crianças. O melhor, porém, é que homens e mulheres busquem como ideal de vida a monogamia. Busquem como ideal de vida. O melhor, porém, é que homens e mulheres busquem como ideal de vida a monogamia, e isso deve ser um objetivo cultivado desde a adolescência, pois é justamente a multiplicidade de parceiros que confunde e perturba o indivíduo, desgovernando-lhe o caminho para o parceiro certo. Casamentos se desfazem com facilidade, também porque não são nascidos da afinidade profunda e de compromissos anteriores. Muitos não passam da oficialização fortuita de algum dos vários relacionamentos que tanto o homem quanto a mulher já tiveram em muitos anos de experiências afetivas. É óbvio que tal consórcio não pode criar raízes, mas o problema é que nascem crianças desses casamentos, e crianças que teriam direito a uma família estruturada, amorosa e feliz. Precisamos recuperar com urgência o amor verdadeiro, sincero e altruísta. Isso tem a ver necessariamente com uma restrição voluntária da liberdade sexual a valores bem mais aprazíveis, duradouros e sublimes do que a satisfação passageira do instinto. A construção de uma família sólida e equilibrada é um desses tesouros inestimáveis, capaz de salvar os espíritos em sua jornada evolutiva. O lar deve ser o cenário onde o indivíduo possa sentir-se plenamente confiante, aceito e amado, onde possa expor seus conflitos mais íntimos com sinceridade, sem medo de perder a compreensão dos familiares, onde possa desabafar seus problemas e dialogar com profundidade com os que lhe são afins. A família tem que ser o esteio de sua autoeducação, o exemplo edificante, o ambiente moral. As vibrações amorosas do lar serão determinantes na existência presente e na vida imortal. Para atender com acerto às necessidades evolutivas das novas gerações, e mesmo se quiser sobreviver como instituição, a escola terá de promover reformas radicais e urgentes. Sinalizamos aqui o rumo que poderá seguir sem prescrever-lhes uma receita pronta. Mudança física. As salas tradicionais com carteiras e lousa devem ser abolidas completamente. Elas são o cenário adequado para a educação autoritária e passiva. É que se pressupõe que o aluno deva ficar sentado horas a fio, sendo instruído pelo professor, ter usos previstos, programados e dissociado da experiência concreta, do interesse do aluno de qualquer atividade física. A autonomia individual a ser recuperada na escola começa numa ordenação do ambiente, em que os alunos tenham domínio sobre os objetos pedagógicos e sobre a estruturação das salas, segundo as necessidades do momento. Duas soluções práticas alternativas ou concomitantes podem ser adotadas. A criação de salas ambientes, salas de ciências, de arte, de música, de teatro, de línguas, de artesanato, mediateca, etc., onde todo o material de pesquisa e produção esteja ao alcance do aluno, entregando-se-lhe a responsabilidade de sua organização, cuidado e preservação. Maria Montessori praticou isso largamente em seu método, indicando as vantagens educacional do aluno desenvolver seu senso de responsabilidade e organização em relação ao ambiente. A criação de salas móveis cuja ordenação possa variar, ora transformando-se em auditório, em teatro, em laboratório, em sala livre, com almofadões e tapetes, etc. Nesse caso, também móveis, cadeiras, objetos deveriam ser projetados com peso e tamanho manipuláveis pelas crianças. Outro aspecto a ser considerado na preparação do ambiente escolar é a beleza e o conforto, a claridade, a simplicidade, o colorido leve, o bom gosto, o uso de materiais naturais,
a arquitetura arejada, moderna e específica. E, acima de tudo, a integração harmoniosa com a natureza. A existência de espaços verdes, de canteiros floridos, de hortas de que as crianças serão estimuladas a cuidar, é fator determinante de educação ecológica, estética e harmonizadora da alma infantil. As relações de poder na escola deverão também sofrer uma transformação radical. Será preciso permitir a participação de todos os membros da comunidade na gestão escolar, professores, pais, alunos, funcionários. Isso não só deve facilitar a unidade de metas pedagógicas, desde que se tenha uma filosofia de base, de que todos os participantes do processo estejam convencidos como estimular as partes envolvidas para um engajamento mais efetivo na orientação da escola, reforçando a autoconfiança, a colaboração mútua. Na escola particular, professores são empregados com comprometimento apenas obrigatórios com o resultado escolar. Na escola pública, esse comprometimento não é cobrado ou verificado por ninguém, e os salários irrisórios resultam, na maioria das vezes, em total indiferença. Atuais escolas alternativas formadas por cooperativas de pais ou professores apontam um rumo mais interessante. Mesmo assim, nenhuma delas pratica o principal de uma proposta verdadeiramente democrática: a participação dos alunos. As experiências do padre Flanagan em sua cidade dos meninos, em Nebraska, e de Janusz Korczak em seu orfanato no gueto de Varsóvia, são modelos dignos de serem examinados nesse sentido. O propósito pedagógico de uma participação dos alunos na organização escolar, principalmente no que se refere a regras comuns, disposições disciplinares e planejamentos, é evidente. As vantagens de uma participação econômica de professores e pais é a solução para os impasses criados na relação patrão-empregado. É um antídoto contra a degeneração da escola em empresa comercial, onde o desejo de lucro se sobrepõe aos objetivos educacionais. É a alternativa adequada também para desamarrar a educação do protecionismo estatal, vinculado sempre às aberrações da política, das disposições partidárias e à ingerência ideológica do Estado na formação do indivíduo. Mas sem assim um cuidado fundamental. O processo democratizante não pode emperrar o funcionamento da escola, escorregando-se para o assembleismo demagógico ou para a falta de uma espinha dorsal em sua proposta pedagógica. A escola não pode perder a sua identidade. A garantia para que isso não aconteça é como nos casos citados acima do padre Flanagan e de Janusz Korczak. A presença de um líder educador que exerça uma espécie de parâmetro moral positivo. Essa liderança tem que ser natural, desinteressada e nascido da autenticidade absoluta do líder. Será geralmente aquele que teve a ideia da escola ou a pessoa mais habilitada com obras e experiências educacionais, e deve ser, sobretudo, a mais idônea e transparente do ponto de vista moral, e a que possui maiores reservas de amor pedagógico. Em suma, o educador que reúna a maior parte das qualidades dos grandes educadores. Essa pessoa não pode ser eleita por votos ou impor-se como líder. Deve ser reconhecida espontaneamente como tal. A liderança positiva de alguém não pode degenerar em culto de personalidade. Mas se estivermos, de fato, na presença de um educador, ele mesmo não permitirá que se crie em torno de sua pessoa um clima de idolatria e dependência. O verdadeiro mestre exerce uma função libertadora. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Exercitando a felicidade. Quando desejamos nos tornar melhores em alguma coisa, é natural que nos dediquemos para isso. Se pretendemos participar de uma maratona, iniciamos correndo poucos quilômetros e gradualmente vamos ampliando até chegarmos à meta almejada. Se desejamos melhorar nossa fluência em algum idioma, praticamos constantemente para adquirirmos o domínio da língua. Se queremos ampliar nosso conhecimento e cultura, abraçamos os livros, nos matriculamos em cursos, buscamos os estudos. Assim acontece em vários campos.
Porém, será que podemos exercitar também a felicidade? Se podemos melhorar em vários aspectos de nossa vida, será possível buscarmos investir em nossa felicidade? Desde algumas décadas, um grupo de pesquisadores vem afirmando que isso é possível. Eles pertencem à área de pesquisa da psicologia, denominada psicologia positiva, que vem, desde o início deste século, trazendo interessantes revelações. Dizem esses estudiosos que todos nós temos um patamar de felicidade próprio e característico, individual. Naturalmente, uma conquista muito boa nos irá retirar desse padrão de felicidade cotidiana, assim como um luto ou uma perda grave. No entanto, segundo eles, após um breve tempo, todos tendemos a retornar ao nosso próprio patamar. O que esses pesquisadores descobriram é que podemos elevar nosso nível de felicidade, de bem-estar. Isso significa que nenhum de nós está condenado ou fadado a ser sempre do mesmo jeito, vivendo cada dia como se fosse simples reprise do anterior. Se somos pessimistas, podemos alterar nosso olhar perante o mundo. Se tendemos a ver tudo sob uma ótica negativa, podemos reestruturar a maneira de perceber o nosso entorno. Se nos descobrimos com excesso de melancolia ou a tônica de nossas emoções nos impacta negativamente, podemos alterá-la. Natural que, como todo aprendizado, esse também exija exercício e constância. Frente a essa capacidade que dispomos de alterar nossa perspectiva, podemos estabelecer alguns exercícios. Exercitar a gratidão é uma maneira de desencadear emoções positivas que repercutem por dias em nossa intimidade. Assim, que tal incorporarmos em nosso cotidiano exercícios de gratidão? Ao final do dia, nos perguntarmos: o que podemos agradecer hoje? Há tantas coisas despercebidas, esquecidas, que nos alcançam diariamente. Podemos agradecer por retornar a casa com saúde e paz depois de um intenso dia de trabalho. Agradecer pelo corpo físico que nos permite a vida na Terra. Agradecer pela família, pelos amigos, pelo abraço fraterno, pelo sorriso gentil de alguém. Agradecer pela mensagem carinhosa que nos chegou em momento oportuno, levantando-nos o ânimo que parecia declinar. Agradecer pela possibilidade de servir a quem nos está próximo, a quem amamos, ou talvez a um desconhecido que cruzou conosco na rua. Comecemos hoje esses exercícios. Hoje, antes que se finde o dia, comecemos a construir uma felicidade mais intensa e verdadeira para nós mesmos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez agradecemos, Senhor, por a oportunidade de falarmos do Seu Evangelho a todos os nossos irmãos sintonizados conosco, pedindo as bênçãos do céu em forma de luz, para que beneficie a todos, embora saibamos que somos seres ainda imperfeitos, passando por várias provações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas contamos sempre ao Mestre com a sua fortaleza moral, dando-nos incentivos a permanecer na luta diária, vencendo a nossa jornada evolutiva. Em seu nome, Senhor, dessa pleiade de espíritos superiores que sempre nos assistem, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade grandiosa de trabalho dentro da seara do seu Evangelho. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Os ouvintes, grato pela oportunidade. E que esse ensinamento, meus irmãos, possamos levá-los no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para